O Irã, ele jogou mísseis balísticos na refinaria da Babco Energies, no que fica no Bahrein, tá? E aí existe uma estratégia muito grande por trás desse negócio. Se você ver nos últimos dias, você vai ver que o Irã tem atacado toda a infraestrutura ligada ao petróleo, tá? Ele tem atacado toda a infraestrutura ligada ao petróleo e tem umas coisas que eu quero conversar com vocês aqui, que elas são muito mais profundas, né? Do que pensa aí, do que a nossa van filosofia, tá? É o seguinte. O Irã, além de ter atacado a empresa, né, Babco Company, para quem não sabe, é a Bahrein Petroleum Company, tá? O Irã também, ele atacou um dos principais, tá? Um dos principais oleodutos do planeta Terra, tá? Então ele atacou aqui, ó, o Irã tá atacando a infraestrutura petrolífera, o oleoduto de Baku-Tbilisi-Ceyhan, que atravessa o território georgiano e transporta petróleo bruto do Azerbaijão através do Cáucaso até a costa do Mediterrâneo, foi atingido por drones. 30% do petróleo de Israel é fornecido por esse oleoduto. Então, olha só. Qual que é a estratégia do Irã? O Irã, ele tem um número limitado de mísseis e de drones, tá? Ele não pode, se ele jogar tudo de uma vez, ele não vai ter o que fazer. Ele, obviamente, ele é muito mais fraco do que talvez as baterias antiaéreas e coisas do tipo. Então, se ele for atacar base militar, eles vão ser detonados rapidamente. Então, o que ele está mirando? Ele está mirando na infraestrutura petrolífera. Por quê? Porque olha, preste atenção, galera, toda aquela região ali, Bahrein, tirando Dubai, que é mais turismo, né? Bahrein, Catar, Emirados Árabes, Kuwait, Iraque, menos Israel, por incrível que pareça. Israel, tem uma história sobre Israel que é a seguinte, né? Israel, os ingleses chegaram em Israel pensando que ia ter petróleo lá, com a British Petroleum. Só que quando eles furaram um poço em Israel, não tinha petróleo em Israel, tá? Mas a Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, todos esses países, o forte, né, da economia desses países é o quê? É o petróleo. Então, qual que é a ideia do Irã? Se eu jogar meus drones, meus mísseis na infraestrutura petrolífera, eu, primeiro, não vou ser atingido por nenhuma bateria antiaérea e, segundo, eu vou causar um dano terrível para a economia desses países. Segundo ponto importante, todos esses países são aliados de quem? Dos Estados Unidos. Quando começar a sangrar esses países no que dói, que é a economia, que é o petróleo, esses países vão chegar para os Estados Unidos e vão falar: ô Trump, meu amigo, de duas uma, ou você recebe nós todos aí no seu país e a gente vai feliz, ou você dá um jeito de parar com isso, cara, porque os caras acabaram com a nossa economia, tá? Então, basicamente, pessoal, tá? Basicamente é isso que está acontecendo. Fazia tempo, né? Fazia tempo que o petróleo não voltava para o cenário de guerra como voltou, tá? Então, se o Irã durar mais 15 dias e ampliar ataques, vai ficar difícil para os Estados Unidos manter o Oriente Médio. Vai ficar muito difícil, principalmente pela infraestrutura petrolífera, né? Os caras estão fazendo, cara, eles estão fazendo o papel, assim, cara, guerra é terrível, guerra é uma coisa horrível, não tô aqui longe de mim, tá? Para defender qualquer tipo de guerra, qualquer coisa. Mas os caras estão fazendo, cara, o que manda, vamos dizer assim, a técnica, né? Porque eles não têm, cara, como. Tem uma outra coisa, tá? Saiu um levantamento que um dronezinho do Irã custa a média de $40 mil. Um míssil que você manda para acabar com esse drone é centenas de milhares de dólares. Então, pro outro lado, pro país que tá se defendendo, isso aí também não fecha a conta, entendeu? Não fecha a conta, mas ele tem que destruir aquele drone, porque aquele drone lá são os drones kamikaze, né? O Irã, ele usa o que a gente chama de drone kamikaze. Ele joga o drone e o drone se joga em cima da instalação. Ele tem que fazer isso, ele tem que defender também, porque se ele não defender também, os drones acabam com tudo. Então, assim, cara, é um cenário que nós estamos vivendo, cara,
é um cenário que nós estamos vivendo terrível. Dito isso, o armamento iraniano já está acabando. Então, cara, o armamento dele pode estar acabando. Mas se acabar o armamento e ele ferir toda a indústria petrolífera do mundo, cara, porque ali, cara, querendo ou não, tá todo petróleo. Ah, cara, mas a Venezuela não é a maior reserva? A Venezuela, galera, é a maior reserva, mas a Venezuela produz muito pouco petróleo, muito pouco, tá? A produção do Brasil, por exemplo, o Brasil tem cerca aí de 15 bilhões de barris de reserva. A Venezuela tem 303 bilhões de barris de reserva. O Brasil produz 4 milhões de barris por dia, a Venezuela produz 1 milhão de barril por dia. Tá? Então a produção da Venezuela é ridícula, tá? É muito pequena a produção venezuelana. Ela tem muito, mas ela não produz, tá? Por vários e vários motivos que a gente pode ficar aqui conversando se vocês quiserem, tá? Então é isso que eles vão fazer, cara. Eles vão acabar com o petróleo, né? Eles vão ferir o mundo com o petróleo, cara. O preço do petróleo vai lá para as alturas, o preço do barril vai subindo, entendeu? E o mundo, cara, que é totalmente... O mundo hoje, ele ainda é totalmente dependente do petróleo. Não tem, cara. Ah, Sérgio, mas carro elétrico... Cara, eu tenho carro elétrico. Cara. Petróleo bateu $85, 60... 85, cara. O petróleo, daqui a pouco, se eles continuarem atacando todas as instalações, toda a infraestrutura petrolífera do Golfo, do Oriente Médio... O petróleo amanhã, aposto aqui com vocês e amanhã a gente vê, hein? A gente dá uma olhada, ó. Tá 85,66. Se tiver mais ataque desse tipo, o petróleo bate $90. Faz muito, muito tempo, cara, que o petróleo não bate $90, tá? Muito tempo mesmo. Então, assim, é um problema terrível, tá? É um problema terrível. E o petróleo volta aí a ser protagonista. Drone 20 mil, míssil 4 milhões. É essa conta mais ou menos, tá? É isso mesmo, tá? Além disso tem isso. Mas aí tudo bem. Tem o fechamento do espaço aéreo, que é algo complicado, cara, mas nem se compara com você acertar. Tem um míssil aqui, ó. Não se compara com você acertar, cara, vamos dizer assim, não é nem o coração, é a alma desses países, né? A alma desses países é o petróleo, cara. Tá? Então você destruir oleoduto, você destruir refinaria, o Irã outro dia destruiu a maior refinaria, uma das maiores refinarias do mundo, né? Da Saudi Aramco. Ele jogou mísseis na refinaria Então ele tá atacando refinaria na Arábia Saudita, atacou o radar lá no Catar, atacando refinaria no Bahrein, atacando o navio, fechando o Estreito de Hormuz, só deixa passar navio chinês e navio russo. Então, assim, os Estados Unidos chegaram a pensar que 120, cara, vamos fazer uma aposta aqui, a projeção é 140, tá? A projeção é 140, mas agora com esses ataques à infraestrutura petrolífera, eu não duvido nada que isso bata 200, tá? Eu não duvido nada que bata 200, beleza? Não duvido nada que bata 200. Agora, e o Brasil, né? E pro Brasil? Será que isso é ruim ou é bom? Cara, então vamos lá. Para nós brasileiros, né? É péssimo porque pode ser que a gasolina suba na bomba. Mas para o Brasil, o barril do petróleo estar alto não é ruim, não, tá? Não é ruim pro Brasil, não. O barril do petróleo tá alto, não. Quanto que você... Não, passar de 100, cara. Vou atolar, passar de 100 passa segunda-feira, cara, tá? Segunda-feira, domingo passa de 100. Gasolina vai explodir na bomba, cara. Gasolina vai explodir na bomba. Porém, de novo, né? Eu vou falar aqui o que pode acontecer. O que pode acontecer nesse cenário todo? O que pode acontecer é os países. Então, pegamos o Bahrein aqui. O Bahrein que foi o que aconteceu agora, tá, galera? Isso aconteceu há 5 horas atrás, esse ataque no Bahrein. O Bahrein é onde tem uma frota americana, né? Então isso é um negócio bem, bem complicado mesmo de estar atacando. Só que, né, além de você dando um recado, né? Cara, é aquele negócio que você tá cortando a galera na carne, entendeu? Você tá cortando na economia. Porque uma coisa, cara, é jogar uma bomba na instalação militar. Vai lá, explode, o cara perde caça, perde avião, perde míssil e tal. Tudo bem, abala, obviamente, e tal, mas isso aqui não abala a economia principal de um país. Quando você começa a bombardear e destruir infraestruturas críticas para a economia de um país, você pega o país. O que o Irã está fazendo, cara,
Então, de novo, né? Odeio guerra, para mim não era para estar tendo guerra, não gosto e tal, mas o Irã está fazendo o que ele tinha, o que tem que ser feito mesmo nesse caso, tá? Então, vamos lá, né? Então, o que os Estados Unidos pode fazer? Pode fazer algumas coisas, né? Ele pode usar, segundo... Agora vamos lá pro lado dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos testou, né? Se não me engano, ele está testando hoje o Minuteman, tá? O Minuteman é um tipo de armamento que pode levar ogivas nucleares mais potentes que a bomba de Hiroshima, com ataques muito mais nucleares precisos, tá? Esse Minuteman foi testado e ele pode estar apto a ser usado nesta guerra. De novo, será que o Trump vai ter coragem de usar um armamento desse neste momento em que o mundo está para acabar com esta guerra? Qual a pressão que o Trump está recebendo dos países do Oriente Médio, tá? Catar, Bahrein, Arábia e tal, como que esses países estão pressionando os Estados Unidos? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tudo isso tem que ser levado em conta nessa conta aí para ela fechar, tá? Final de semana o cara vai acabar com todo o Irã. Talvez nem tenha contra-ataque. Pode ser também. Cara, é aquele negócio. O cenário, né? O cenário é desenhado. Agora, o que os atores irão fazer, nós temos que acompanhar nos próximos dias, tá? Nós temos que acompanhar no próximo dia. Quando, cara, teve uma crise econômica gigantesca, viu, 13 Afonso? Eu já estava, digamos, economicamente ativo ali. Não estava, não. Eu era novinho, tá? Eu tinha 16 anos na Primeira Guerra do Golfo. O que o Iraque fez foi isso, né, cara? Sangrar a infraestrutura econômica do Kuwait. Ou Kuwait, né? Como gostam de falar por aí. Sérgio, será que vai ser mais barato abastecer com álcool? Cara, vai ser mais barato. O Brasil nesse ponto, eu acho que ele tá numa posição muito boa. Porque o Brasil tem etanol, tem biodiesel, essas coisas todas. Isso aí pode ajudar muito o Brasil neste momento, tá? Porém, tudo tem uma dependência ainda do petróleo, tá? Então, em 22, né, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, bateu 140, né? Mas logo baixou, né? Lá vem o Serjão. Olha aqui o que o Carlos escreveu. Lá vem o Serjão, fanzoca da ditadura chinesa, crítico inimigo dos Estados Unidos, crítico do Musk. Eu aqui achei um cara que acha que eu critico o Musk. Mas ganha grana com o trabalho do cara. Mais um metido sabe tudo. Então vamos lá, Carlos. Metido sabe tudo? Mais ou menos. Tá? Eu tô falando de uma área que eu conheço, que é a área de petróleo. Criticar o Musk? Cara, eu sou conhecido por babar o ovo do Musk. Você vem falar que eu critico o Musk? Inimigo dos Estados Unidos, cara. Eu sempre falei que eu queria ir embora e morar nos Estados Unidos. E fanzoca da ditadura chinesa. Eu não sou fã da ditadura chinesa, não. Eu sou fã de uma, digamos assim, como que eu posso dizer, uma metodologia chinesa de avançar, tá? Se tá ligado à ditadura ou não. O Putin tá ali só olhando as coisas, falando, vai lá, cara, detona que você tá dando carta branca pra eu detonar também. Cara, o Trump usaria uma bomba nuclear tática. Então, isso aí é uma decisão muito difícil, né, cara? É uma decisão muito, muito difícil de ser tomada, porque um ataque nuclear agora, no mundo que a gente vive, eu não sei se faz muito sentido, tá? Uma outra coisa que aconteceu nessa guerra já. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, um navio de guerra foi afundado, tá? Por um outro. Sérgio, o preço do petróleo pode afetar outros setores econômicos. Claro que pode, tudo, né? Cara, tudo na nossa vida hoje, cara, depende do petróleo. Se o preço do petróleo ele é afetado, tudo é afetado, tá? Sérgio, na sua opinião, o Trump tomou a decisão certa ao atacar o Irã? Então vamos lá. Aí é um outro porém, né? Então, por que o Trump atacou o Irã, né? Já que eu tô aqui no meu canal eu posso fazer a minha análise. Nos outros eu não posso, porque eu não quero ferrar os outros, né? Eu posso me ferrar. Por que o Trump atacou o Irã? Quando o Trump assume o segundo mandato dele, ele fala que ele vai investir 500 bilhões de dólares em inteligência artificial nos Estados Unidos, tá? Para este plano funcionar, ele depende totalmente, 100% das terras raras. Porque é com terras raras que ele vai construir boa parte dos servidores, boa parte dos data centers,
boa parte dos condutores, supercondutores, dos fios, dos cabos, de tudo que passa ali. Beleza? Os Estados Unidos não tem terra rara, tem muito pouca, 1,5 milhão de toneladas de reserva só. A China vendia terras raras para os Estados Unidos. Show de bola, tudo lindo. Começou aquela briga comercial, tarifa para cá, tarifa para lá. A China falou, não vendo mais terras raras para você. Beleza? Muito bem. O Trump chegou a conversar com o papai Lully, né? Chamou o Lula lá para conversar, tem toda aquela história da Lei Magnitsky e tudo mais. O Lula falou, pô, eu tenho muita terra rara, Trump, você não quer um pouquinho pra você não? Tô brincando, não falou isso não. Mas podia ter falado. Muito bem. Para poder sangrar a China, ferir a China, o Trump fez o seguinte, primeira coisa, pegou o Maduro, tá? Aí a gente pode discutir se é desculpa ou não, com a desculpa de que você não pode ter um ditador, uma coisa assim num país, então a gente quer a democracia vencendo. Ele foi lá e tirou o Maduro. Tirando o Maduro, ele começa a controlar o petróleo da Venezuela e boa parte do petróleo venezuelano é exportado para a China. Show de bola? Muito bem. Qual é o outro país no mundo que tem problema com um ditador e tudo mais e que, por incrível que pareça, tem muito petróleo também? É o Irã. Então ele pega, estuda, faz tudo que tinha que fazer e invade o Irã, com a desculpa de instaurar ali uma democracia livre e tal, e fim da ditadura. Porém, o Irã é um dos maiores fornecedores de petróleo para a China também. Então, ao tirar o Maduro, ao atacar o Irã, os Estados Unidos está ferindo os dois grandes países que forneciam petróleo para a China. Beleza? Então, essa que é a minha análise com relação a tudo isso aí. Tá bom? Os Estados Unidos não tem problema com petróleo, tá? Contar a história para vocês dos Estados Unidos com petróleo. Os Estados Unidos, boa parte do petróleo dos Estados Unidos está num tipo de rocha chamada de xisto, ou shale, que a gente chama, tá? Que é um cimento, tá? Basicamente. Então, vamos lá, aula de petróleo para vocês aí agora. Ó, aula de petróleo. O petróleo, ele não tá numa piscina embaixo da terra. Ele tá nos poros da rocha, tá? Então, vamos lá, uma rocha boa para ter petróleo é o arenito, porque ele é muito poroso. Outra rocha boa para ter petróleo são os recifes de corais, porque dentro dos recifes fica cheio de petróleo. E uma rocha péssima para ter petróleo é o que a gente chama de shale, ou lamito, ou xisto, ou qualquer um desses nomes aí. Por quê? Porque ele é uma rocha que não tem porosidade e nem permeabilidade. Beleza? Muito bem. Boa parte do petróleo dos Estados Unidos, principalmente na Permian Basin, na bacia permiana, e lá na Pensilvânia, ele está nesse tipo de rocha. Show? O que os Estados Unidos ele precisou fazer? Ele desenvolveu uma técnica chamada de fraturamento hidráulico. O que é isso? Você pega o cimento, você pega aquele blocão de cimento e você cria artificialmente uma fratura nele. Quando você cria essa fissura, o gás que está ali preso, ele migra por aquela fissura e você produz o gás. O petróleo dos Estados Unidos é um petróleo que a gente chama de shale gas, tá? Aqui no Brasil, o nome mais próximo disso é o gás de xisto, que tem muito no Brasil, que a gente não sabe por que o Brasil não produz. Durante muitas e muitas décadas, fazer fraturamento hidráulico era um negócio terrível. Porque qual que é o problema? Dependendo do fraturamento que você faz, você cria uma fissura que leva esse gás para o lençol freático. Então você contamina o lençol freático, tá? Mas hoje a técnica do fracking, que chama, ela já está totalmente dominada. O fraturamento hidráulico é totalmente dominado. Não é à toa que, por conta desse desenvolvimento, os Estados Unidos hoje dominou tudo isso, produz muito petróleo e não precisa do petróleo dos outros países. Os Estados Unidos não está querendo comandar a Venezuela para pegar o petróleo dela, mas ele está querendo comandar a Venezuela para ela não mandar petróleo para a China, tá? É isso, essa que é a parada. Então, desde que foi, vamos dizer assim, padronizado, toda a tecnologia, a metodologia para produzir via fraturamento hidráulico, os Estados Unidos não teve mais problema nenhum com isso, tá?
Então é isso que eu quero te dizer. O Irã tem terras raras? Tem, mas não é muita, não. Você acha que essa guerra vai acabar logo? Eu acho que não, tá? Eu acho que não vai acabar logo. E o gás natural? Cara, gás natural. Gás natural é um problemaço nosso, né? A gente era para ser líder de gás natural, era para estar aí cheio de gás natural nos lugares e tudo. Mas a gente não refina o gás natural, tá? É triste isso. Mais de 90% do gás natural que é produzido nas plataformas hoje, eles são reinjetados, tá? Para pressurização dos reservatórios de petróleo, beleza? Seria uma belíssima alternativa, né? Mas assim, é petróleo também, porém o refino dele é muito mais simples, né? Muito mais rápido também. Então a gente conseguiria rapidamente o famoso, né, gás natural veicular, o GNV, que a gente tem nos carros e tal, tá? Ou GLV, gás líquido veicular, tá? Qual a proporção que pode tomar essa guerra? Então, tudo depende, né? Os Estados Unidos, cara, ele vai ter que dar uma resposta para esse ataque a essa infraestrutura aí de petróleo, né? Os Estados Unidos, acho que, se eu não me engano, bombardeou uma das maiores fábricas de enriquecimento de urânio do Irã. Mas, de novo, isso aí não mexe na economia do país, né? Então, o que o Irã tá fazendo mexe diretamente na economia dos países. Então, eu acho que nós vamos ter que esperar aí qual resposta que os Estados Unidos vai dar nessa parada, tá? Começou o apocalipse, né? Começou o apocalipse. Em uma possível guerra mundial, qual seria a posição estratégica do Brasil? O Brasil é complicada a situação dele, né, cara? Porque o Brasil vendia urânio pro Irã, né? O Brasil, cara. Aliás, o Brasil é o seguinte, tá? O Brasil, ele tinha que ter investido sempre, desde o início da sua história, na energia nuclear, tá? Eu não sei quem foi o imbecil que falou que a energia nuclear não é boa. Se comparada com todas as outras, eólica, solar e hidrelétrica, a nuclear é melhor do que todas elas, tá? Segunda coisa, o Brasil tem muito urânio. Terceira coisa, o Brasil enriquece muito bem urânio. Por que que a gente nunca investiu na energia nuclear? Por quê? Essa é a grande questão que tem que ser feita, tá? Nosso amigo Enéas estava certo. Meu professor de sociologia disse que está preocupado com essa guerra. Tá certíssimo ele está preocupado, tá? Eu também tô muito preocupado, cara. Essa é uma guerra, galera, que pode... Essa é uma guerra que pode escalar, cara. Pode escalar. Aliás, os analistas hoje de manhã é que foi uma escalada já gigantesca essa noite, tá? Existe a possibilidade de um acordo de paz entre os dois países? Acho muito difícil, cara. Tá? Sérgio, é aquele vídeo do Macron cantando em frente ao submarino nuclear armado. Será que é um momento de tensão aumentando? Ah, é, né? Eu tenho até umas dúvidas sobre esse negócio aí de guerra com aviação, porque tem muita coisa, né? Obviamente, né? Primeira coisa que você já falou, né? O espaço aéreo, né, cara? Como que é isso? O cara tá lá voando e, pum, deflagrou uma guerra. E aí? Então, teoricamente não é bem assim que acontece, tá? Quando vai ter um conflito e vai ser lançado os mísseis, alguma coisa assim, o território costumava avisar. Ó, vai... Tipo um NOTAN da vida. Tipo, ó, pode ser que no dia tal... É um NOTAN, exatamente um NOTAN. Tá. NOTAN é para quem não sabe, é um documento que todos os pilotos leem antes de pegar um voo. Então, por exemplo, o cara vai fazer um voo daqui para a França. Junto com o plano de voo, vem uma lista de NOTANs de várias coisas que estão acontecendo na rota. Então, se o NOTAN já colocaria, ó, do dia tal ao dia tal, não voem sobre o espaço aéreo, e aí eles colocam qual é a posição do espaço aéreo, e aí todo mundo vai evitar. No caso do Irã, nessa guerra do Irã agora, um dia antes saiu um informe do DGAC, que é o órgão da Índia, falando, ó, sugiro que não voem para 11 países. E aí colocou lá Irã, Iraque, Bahrein, todos aqueles países. Catar, lá, né? isso, Emirados Árabes, aquele lado todo. Então os pilotos já ficam sabendo antes. E quando ocorre no meio do caminho, eles voltam.
Que é o que aconteceu com... Tinha voo aqui, o voo para Dubai, ele já estava em cima da Guiné Equatorial, já estava no continente africano. Mas ele volta ou desvia? Ele volta. Ele volta? Ele voltou. Como ele tinha combustível para voltar... Mas como que faz? Combustível, isso é um problema. É. Ah, Então, como ele estava... Oficialmente, ele estava na metade do caminho. Ele já tinha feito lá a metade do caminho até Dubai. E aí, quando vem a ordem, ó, o espaço aéreo aqui agora já era. Aí o comandante precisa tomar decisão. Para onde eu vou? A Europa é mais perto. Só que isso gera um problema logístico gigantesco com os passageiros. Ah, sim. Porque os passageiros que embarcaram em São Paulo, eles têm o visto para ir para o lugar que ele vai. Ou seja, pode ser Japão, pode ser algum lugar da Ásia, pode ser Dubai, pode ser onde for. Tem a documentação para aquele país X, né? Isso, e tá tudo certo. Se ele resolve pousar, por exemplo, em Roma, e aí ou tem algum passageiro que não é permitido entrar em Roma, aí já complicou muito a situação. Então, como que a ordem como que a decisão é tomada? Ele fala, bom, todo mundo que embarcou no Brasil estava legalmente hábil a estar no Brasil. Então, vou voltar para o Brasil, todo mundo desce e fica tudo certo. Do ponto legal é isso, do ponto do passageiro é um inferno. Você voa 14, você sai de Guarulhos, voa 14 horas e volta para Guarulhos. 14 horas. Já pensou, meu irmão? Não. Porque tem gente que tem medo de voar, daí toma um comprimidinho, aí dorme. Aí acorda, chegamos. Chega Guarulhos de novo. Não aconteceu, né? Caramba. Mas tudo bem, do ponto de vista aí de combustível, como que faz? Porque o cara tem que informar, tipo assim, vamos supor, não tem combustível para voltar para o Brasil, eu vou ter que parar antes. Ou o avião ele já sai, vamos dizer, levando em consideração algumas coisas que podem acontecer. Sim. Na rota inteira de São Paulo até Dubai, existem diversos aeroportos em que o avião pode pousar. Então, se ele tivesse um problema de combustível, ele pousaria numa dessas alternativas. Entendi. Mas como tem, o ideal é voltar de onde saiu. Essa rota São Paulo-Dubai, ela é uma das maiores que tem, né? Dá 14 horas e meia para ir e 15 horas para voltar, quando dependendo do vento. É longa. Essa precisa de executiva, Sérgio. Tá doido, isso aí você volta, você chega lá todo detonado. Cara, mas então é porque é isso, né? Então, o Notan, eu conheço o Notan por causa de lançamento de foguete, né? Quando vai ter lançamento isso, de foguete, exatamente. tem os Notans. E ali, como é uma coisa que não vai afetar só o espaço aéreo mesmo, né? Não vai afetar vidas nem nada, então tem os Notans. Aliás, saiu uma polêmica recente, que é o que acontece com os debris, né? O que retorna para a atmosfera. O Elon Musk, cara, ele teve muito problema, porque ele pousava, né, o Falcon 9, normalmente nas Bahamas. Sim. E aí teve lá um acidente e tal, não sei o que, o governo entrou com a FAA, né, e vira aquela confusão toda, proibiram de pousar ele nas Bahamas. Aí ele posicionava a balsa dele em outro lugar. Uhum. Mas agora liberou pra pousar nas Bahamas de novo. E o Starship é que ficou famoso, né? Starship que ele lançou, ele sai ali do Texas, ele passa em cima do Caribe e muitas vezes ele explodiu em cima do Caribe, cara. E aí fica aquele monte de debris. Que não está previsto no Notan. Porque o Notan, ele vai isolar a área de lançamento. Isso. Mas não a da falha do lançamento. É isso que eles estão pesquisando agora. O que vai fazer com a falha? Eles querem fazer um corredor, eu acho, né? Eles estão querendo fazer um corredor. Porque, por exemplo, eu já assisti lançamento do Starship lá no Texas, num barco. E lá no Texas acontece o seguinte, dependendo para onde está o vento soprando, não pode lançar. Porque eles consideram que se o foguete explodir, os detritos podem cair todos na cidade. Então, se o vento estiver numa determinada direção, seguram o lançamento até o vento mudar de direção. Senão, não lança. Nesse dia, o que aconteceu? Eu estava no barco, lançou, o vento mudou, mas aí já tinha lançado, o foguete explodiu e caiu o detrito. Eu tenho um pedaço do Starship comigo. Uau, porque ele caiu na água, lógico, caiu na água, ainda bem. Mas começou a cair coisa, começou a chover detrito. Tem isso aí filmado, eu tava filmando. E aí o pessoal pega as embarcações e vem embora, entendeu? Mas tudo isso aí é levado em consideração, tem que ser levado. Quando tem lançamento tripulado, então, você tem vários Notans, porque quando lança o foguete tripulado, pode dar um problema no foguete e a cápsula ser ejetada. E essa cápsula vai seguir um determinado corredor. Esse corredor da cápsula ser ejetada tem Notan também. Então Tem Notan e Notmar que fala, né? Para os navios, né? Para os navios. Para as embarcações. Exatamente. Exato. Tem que ter os dois.
Tem que ter os dois. Mas ali no caso, quer dizer que os caras já sabiam, os indianos tinham, né? Tinha uma... Acho que eles tiveram... Cara, O sistema de inteligência indiano é violento, bom, né? porque ali... Mas será que os americanos avisam, pelo menos para as empresas americanas? O Notan, ele é público, Ah. a não ser que ele saia de uma maneira que a gente não sabe, mas ele é uma informação pública, Entendi. então seria um problema manter isso fechado. Porque ali tá com outro problema grande também, que eu sei que é numa área que você gosta também, que é de barco, né? Aham. Que é o Estreito de Hormuz agora. E isso que eles declararam lá que vão Fecharam o Estreito de Hormuz, só passa navio chinês. Você viu o que os caras fizeram? Não? Eles bloquearam todos os sinais de GPS e só deixam o sinal do Beidou. Ah... Só navio chinês consegue passar. E você vê, é a mesma coisa. O naviozinho tá vindo assim, porque tem um fly radar. De navio, o Navio, né? Marine Traffic. Vem um naviozinho assim, ele pum, voltando. Volta. Igual você falou com o avião, o navio volta, porque o Estreito de Hormuz tá fechado. É. E se o cara ficar ali na frente, ele vai tomar ali uma bomba na cabeça, é o que ele não quer, né? E é isso que fez o preço do petróleo... Cara, o preço do petróleo deu vai 50... disparar. Já saiu hoje aqui na Europa, deu 50% 50%, de aumento. É isso mesmo. Olha, A galera já tá prevendo, isso aí pode ter um impacto. Vamos até falar disso aí, porque como que a aviação, né? Pegar a aviação comercial primeiro, né? Como que a aviação comercial responde a esse tipo de crise? Porque o preço do petróleo aumentando afeta diretamente a aviação, né? afeta. Algumas empresas conseguem escapar porque eles fazem fuel hedge, ou seja, ele compra o combustível antecipadamente para se proteger das variações de preço. Assim, É como se fosse um investimento, Não. né, de por investimento futuro. 2 anos. Tá. Então tem empresa que comprou petróleo pelos próximos 2 anos já. Então, mesmo com a variação de preço, Ela tá quem protegida. fornece vai ter que fornecer pelo preço que foi fechado. fechado. Caramba. Essas estão bem na fita. Agora, as que, digamos que está vencendo agora e não atualizou ou não faz hedge, essas tomam uma talagada na cabeça. E Mas aí repassa o preço. repassa o preço para o passageiro. Aí tem problema, né? E já tá todo mundo reclamando que passagem é cara, né? Imagina em época de guerra. A aviação, ela sofre muito com a época de guerra, sim, qualquer guerra ela sofre. Acaba sofrendo com o número de voos, passageiro. Você acha que existe um impacto, sim? Tem impacto, sim. Tem, né? É. Ainda mais aquela região que tem uma boa parte ali que é turística, né? Tipo Dubai. aquelas Então, coisas, né? Dubai ele é um centro de conexão com o mundo. Porque ele é um ponto central, né? É um no hub, né? globo, é um hub. Assim, ele está equidistante das Américas, Europa e Ásia. Então, ele é um ponto de ligação mesmo. Por isso que ele é tão usado. Antigamente, tinha que ir para Barcelona e para lá, ou então ir para os Estados Unidos e para a Ásia, sentido oposto. E dependendo do vento, como a Jetstream, ela é sempre no sentido de oeste para leste. Então, você pegar um vento de nariz, o teu voo vai demorar Muito mais, né? 3 horas a mais, muitas vezes. Uhum. Aliás, tem um caso interessante disso Vai que lá. da Jetstream. Tem dias que ela tá tão forte que um voo saindo de Nova York, por exemplo, para ir para Sydney, normalmente ele vai para oeste, que é muito mais perto. Sim, sim. E nesse dia específico, os caras falam: nossa, essa Jetstream aqui tá demais. Vamos pro E outro ele, lado. vamos pro outro lado, vamos pegar ela ao contrário. Ah, sim, que E aí aí- empurra, né? Voou muito mais longe e chegou 45 minutos antes do que se fosse no sentido menor. Porque ela empurra, né? Empurra. Ela empurra o avião, É. verdade. Tem tudo isso. Cara, E afeta mesmo, cara. Principalmente, você vê a Emirates mesmo, que Dubai é o hub dela. Imagina o prejuízo com a quantidade de voos cancelados. não sei quantos aeroportos fechados ali, né, cara? E isso, aeroportos fechados. E aí os tripulantes que estão fora de lá, a empresa tem que bancar. Então, esse cara que voltou com o Sim. espaço aéreo fechado, que Vai ele ter que ser tava indo bancado para aqui no casa. Brasil. Ele tá aqui no Brasil e vai ficar vários dias aqui até o negócio funcionar lá. Então tem que pagar todos os tripulantes, tem que honrar todos os passageiros com passagem que já estava comprada e tudo mais. Qual que é a estratégia? Eles devolvem? Eles remarcam? Eles fazem o quê? Não Ou sei. depende de cada passageiro? Depende de cada companhia. E depende da oferta que eles dão. Algumas vezes, eles sempre preferem o travel credit, né? Fala assim, você pagou, sei lá, $2.000 na passagem, eu te dou $1.000 de travel credit para remarcar isso em outro dia. Você aceita?
Aí vai de passageiro para passageiro. O problema, por exemplo, eu tô falando, né, que eu fui pro Japão, tinha essa opção de pegar São Paulo, Dubai, Tóquio, né? Aham. Que era uma opção e tal, pela Qatar Airways, né? Sim. Tinha essa opção de fazer isso. Agora imagina que se você, porque igual você falou, né, Dubai é um hub, Aham. porque a cara para ali pra ir pra outro lugar. Sim. Porque ferra a viagem dele toda, né? Ferra tudo. Tudo. E não tem como ele chegar. Agora, tem porque ele pode ir via Estados Unidos. Pode ir pelo Mas, lado. para fazer esse tipo de rota, ele tem que ter uma autorização. Então, não é simplesmente, não dá para ir por aqui, eu vou por aqui. Não é bem assim, porque você vai ter que pousar nos Estados Unidos. Eles fazem esse caminho, né? Como que eles vão fazer o outro? O outro, exatamente. Às tem vezes que o ter uma aeroporto tá autorização. preparado, né? Tem várias coisas, né? E a 380 mesmo, se bem que lá na costa oeste americana é tudo. São Francisco é preparado, Los Angeles é preparado. Também, né? Mas dá uma mexida boa, né, cara, no mundo esse negócio, né? Dá. Eu não. CEO de empresa aérea Ele passa apertado, né? é um cargo que dá. Ele passa apertadíssimo, né? Dá. Porque o lance. Porque a gente sabe lá que o espaço aéreo da Ucrânia e da Rússia estão fechados já faz um tempo. A Ucrânia tem um buraco lá em cima há 4 anos praticamente. Aí já E não passa. Aí o povo já criaram rotas alternativas, porque é isso que dá. Quando você fecha um espaço aéreo desse, você está aumentando o tempo de voo. Sim. Então você está aumentando o preço da passagem, porque está aumentando o consumo de combustível. Então muita gente não sabe, mas o fato de você desviar de um espaço aéreo fechado vai aumentar o custo da passagem de qualquer maneira. Vai fazer o avião dar uma volta, né? Tem que voar muito mais, tem que sair muito mais pesado e aí acaba dando excesso de peso na hora da decolagem. Então, se ele fosse daqui para Dubai direto, se não fosse a 380, digamos, é um 777, daqui para Dubai direto, pode ir tranquilo. Agora ele tem que desviar, tem que vir pelo centro da África para ir por fora. Então isso aumenta o tempo de voo, então tem que aumentar o combustível que vai. Se aumenta o combustível, o combustível tem que ir cheio, mais passageiro cheio, não dá para o avião decolar. Aí começa a faltar assento para passageiro. Aí começa a faltar negócio de bagagem também. Isso, aí, tá com bagagem, aí tem que ficar bagagem. Aí você chega lá no aeroporto, a bagagem não veio. Por que não veio? Porque tá com excesso de peso o avião. Cara, é muita confusão. Complica, quando você pega assim, vamos pegar assim, uma Ucrânia com Rússia, que já tá há um tempão, já deu tempo das empresas se adaptarem, né? Já estão todas adaptadas a isso agora, Sim, né? sim. Mas quando é uma situação dessa, e principalmente a incerteza, você não sabe quanto tempo vai durar, né? E tal, e fica nessa... Mas o legal de empresa aérea e de operação aérea é que a aviação aprendeu muito nessas décadas de acidentes e de coisas que aconteceram de errado. E aí você aprende implementando processos novos. Claro. Então, apesar de ser um negócio que aconteceu ali, uma guerra que você nunca sabe onde vai eclodir uma guerra. Uhum. Mas aconteceu lá, existe um manual de procedimentos do que tem que fazer para seguir. Né? Porque a empresa aérea, ela sempre pensa assim, é melhor eu agir sem emoção do que com emoção. Claro. O que é agir sem emoção? É escrever tudo o que vai acontecer e todo mundo define ali as regras, né? Procedimentos. Definiu, vamos seguir isso aqui. Agora, se você agir com emoção, teve uma guerra lá, e o que a gente vai fazer? E agora? Aí dá tudo errado. Aí dá mesmo. Uma coisa que pode acontecer, aquela coisa que aconteceu com o avião da Embraer, né? Sim, sim. Aquilo lá acabou, que ficou comprovado que foi o quê? Foi um erro, eles pensaram que eles estavam atacando. O que aconteceu aquele dia lá? Isso saiu já o relatório final. Saiu o relatório final. O Putin, ele se desculpou pelo que aconteceu. Caramba! Que é uma coisa rara. Raríssimo. Ele não disse é culpa nossa, mas ele se desculpou porque foi sei lá, eram mísseis russos, né? Sim. Na verdade. O que aconteceu foi que aquele avião ia para Baku, né, o nome da cidade, e tava com jamming de GPS lá. E, já é ruim os caras operam lá numa condição que também já é bem abaixo da ideal. Entendi. E aí o cara voa com um sinal de rádio somente, e ignora o que o GPS está falando para ele. Caramba! Mas ele usa o quê? É o inercial, aquele sistema inicial? Não? O que ele tem? Usa inercial e rádio. E rádio que ele vai pegando os pontos nas estações, é isso? Isso, estações de rádio, isso. Não rádio comercial, mas rádio de auxílio de navegação para aviação, né?
E aí o GPS ele é usado para corrigir a informação do inercial. Tá. Aí ele fica fora, aí ele corrigiria errado. Aí eu não sei operacionalmente o que eles fazem, porque teoricamente não é nem para voar desse jeito. Mas enfim, voaram e aí a Rússia disse que eles tinham alvos indicando que ia ter um ataque de drones ucranianos, Entendi. que tinha acontecido acho que no dia anterior também. E parece que o operador lá de radar viu esse avião aproximando e achou que era um desses drones, porque deve ser aquela tecnologia da época ainda da Guerra Fria. E aí, não sei como que foi o sistema de confirmação. Eu tô falando não sei porque o relatório tá todo em Russo. em azerbaijano. Será que eles falam lá? Mas tudo bem, eu tenho IA para traduzir, mas pô, é um saco, porque fica coisa errada na tradução. Uhum. Então tem coisas que eu não tenho certeza ainda. Mas enfim, o cara não confirmou e disparou. E aí foram 2 mísseis que atingiram aquele Embraer. E o avião não caiu, né? Então, vamos falar da segurança e da engenharia da Embraer, e aí? cara. Você acha que foi uma propaganda boa para eles? Pô, as ações, no momento, no dia da queda, as ações caíram. Quando ficou sabendo, ó, foi um ataque, as ações dispararam. Caramba. O avião, ele, nas fotos que tem no relatório, assim, avião é tudo feito com redundância, né? Claro. Então, o sistema hidráulico, são 3 sistemas hidráulicos. Porque já se sabe que se falhar um, os outros 2, eles passam por caminhos diferentes e aí uma coisa não vai afetar a outra. Aquela mesma falha não vai acontecer, né? Isso. Só que quando é uma bomba e um míssil, é desse tipo que o míssil não chega no avião, ele explode antes. Sim. E lança aquele monte de carga, né? De tudo. De pedaço de ferro, de aço, tudo. E aí furou todas as 3 linhas de sistema hidráulico. As 3 sistemas hidráulicos. Caramba, perdeu os 3, perdeu o sistema hidráulico. Perdeu o sistema hidráulico. Então ele viu, pô, aqui não vai dar pra pousar, e o tempo tava ruim ainda, cara. E aí ele escolheu pra ir pro Azerbaijão. Aí, no meio do caminho, ele perdeu todo o sistema hidráulico. Tem uns buracos assim na linha de pressão. Cara, tem as fotos, todos no relatório. Tem as fotos no relatório. E a engenharia já faz, assim, por exemplo, digamos que isso aqui é o reservatório do sistema hidráulico. Então você usa o sistema hidráulico inteiro e a tomada de onde sai é daqui, ó. Para não ter problema. E sempre vai sobrar um pouquinho ali. Pouquinho aqui, que é para pegar uma linha de emergência para funcionar pelo menos freio. É isso que eu ia perguntar. Pra você falar pro pessoal, o sistema hidráulico ele é responsável por o quê? Pelo que ali dentro do avião? Então, freio, o trem de pouso para recolher, os ailerons para fazer a asa inclinar para um lado e para o outro, o leme de direção, que faz o nariz mexer de um lado para o outro, e o profundor, que faz o nariz subir e descer. Aí, o Embraer, ele não funciona sem sistema hidráulico. Caramba. Ele não tem como você... É como se o seu carro perdesse a direção hidráulica e travou. Travou a direção. Você pode fazer força e não vai acontecer nada. E a maioria dos aviões é assim. O 737 não. O 737, na época que ele foi feito, se ele perder os 2 sistemas hidráulicos e meio que ele tem, o cara consegue fazer uma reversão manual. Ele desacopla os atuadores e eles, fazendo muita força, eles conseguem ainda manobrar o avião em voo. O Embraer não tem jeito. E ainda assim, o cara conseguiu levar o avião até lá, o Azerbaijão. E quem lembra das imagens, percebia que o avião estava fazendo umas senoides assim, ó. Uhum, eu lembro. Porque ele não tem controle. Se ele não tem hidráulico, ele não tem controle de voo. Então os pilotos estavam controlando o avião somente com os motores. Então o que? Ele dava motor, tirava Dava motor, o nariz sobe... Até um certo ponto, aí ele tira motor, aí ele desce e fica assim. E para fazer curva, acelera um motor do lado esquerdo, não acelera o outro, aí ele vai para cá e para lá, bem marginal. Cara, mas os pilotos foram muito bons, hein, cara? E é uma pena que eles perderam a vida no pouso. Eles morreram. Eles morreram e acho que uns 25 passageiros morreram e 36 ou 37 vivos. Vivo. Caramba.
E o Que é avião um no final atestado- tava como? Tava de cabeça para baixo, Ah, sim. o avião. Mas estava assim, em estado, tava inteiro. Ou ele acabou... Ele tava. Quando. E essa foi a primeira vez que eu falei sobre acidente aéreo antes de sair o relatório. Ah, é? Eu chamei uma live e falei: isso não é acidente. Ah, tá. Porque já saíram vídeos e fotos do avião já no local do impacto. E na hora que eu vi aquele monte de furo na fuselagem, eu falei: nada faz. Não tem como, né? Não tem como. Primeiro, o furo é de fora para dentro. Por quê? O metal estava torcido para o lado de dentro, Sim. não era de dentro para fora. Se fosse uma bomba dentro do avião, seria o Seria contrário. ao contrário, estaria aberto assim, né? Isso. É. E não Então, podia ser ave também, né? Que o não podia ser ave. E falaram, né? As primeiras notícias era que foi bird strike. Foi a ave que bateu no avião. Caramba. E, pô, olha, por uma ave fazer aquilo no avião, tipo. Mas então, eu vi aquilo e falei: então, ó, isso não foi acidente. Chamei uma live, falei, expliquei. E falei também: a primeira vez que eu tô falando sem ser relatório, porque não é acidente. Isso é um crime de guerra. Ou alguma Considero coisa que é assim. um incidente? Nem incidente, né? Eu nem sei, ele é considerado como um acidente mesmo, porque foi um erro, e no caso não da operação do avião, mas o erro dos militares lá. E o avião ficou de cabeça para baixo, né? Porque ele bate e ele quebra no meio, a parte da frente, e aí ele vira a parte de trás, fica de cabeça para baixo. E todos esses passageiros que se salvaram é um atestado de como a engenharia da Embraer é boa. Realmente, né? Porque a estrutura do avião ficou inteira protegendo a vida daquelas pessoas. Os assentos não soltaram, Caramba. né? Com o impacto. Então todo mundo que foi protegido pela camada de segurança que a engenharia coloca nos projetos. Nossa. Isso aí depois disso, porque todo acidente a gente sabe, porque isso aí não foi acidente, tudo bem? Mas depois disso teve alguma mudança, alguma coisa assim? Ou você não sabe? Para esse não saiu. Qual que era o avião? Era o... Era um 190, Embraer 175, acho que era 175. 175. 175. Tá. Tá. Foi dia 24 de dezembro de 2024. 4, né? É. Véspera de Natal. Negócio terrível, né, cara? Os pilotos foram muito bem, né? Muito bem, eu queria muito, né? A gente fica com, né? Pô, os caras fizeram um trabalho maravilhoso de controlar aquela situação que eles tinham ali na hora. Deve fugir de qualquer manual, né? Digamos assim. E é totalmente contraintuitivo. Uhum. Porque quando você vem pousar um avião, você tem que levantar o nariz dele. Uhum. E você levanta o nariz e reduz a potência do motor. Certo. Que é para ele perder a sustentação e encostar no chão. Então isso é o que tem que... É um stallzinho, é um stall. É um stallzinho. Isso é o que tem que fazer. Só que eles não tinham controle. Então, para subir o nariz do avião, eles tinham que acelerar o motor. Caramba. E como é que você vai acelerar na hora de pousar? Entendeu? Porque você precisa subir na hora de pousar. Então, eles estavam numa situação que era a mais terrível que poderia ter na hora. E eles ainda conseguiram chegar no aeroporto, né? Eles caíram na zona do aeroporto. Não foi em cima de casa, foi nada. Foi na zona do aeroporto. Mas com esse problema, né? Que também tem um histórico disso. Aconteceu um acidente em 1983, talvez, ou 70 eu não lembro agora. Mas era um avião da United, um DC-10. Caramba. Que o motor do meio lá, aquele que fica lá na cauda, ele estourou o disco do fã. O fã saiu voando. E um pedaço dele rasgou as 3 linhas hidráulicas do DC-10. Caramba. E aí os caras ficaram com 2 motores e sem nenhum controle de voo. E aí foi lá que eles começaram a usar potência assimétrica para chegar até o aeroporto acho que é Silk City, que eles tentaram pousar. E isso está filmado. Porque muita gente ficou sabendo, né, do negócio que estava acontecendo. E ele faz a aproximação, mas é a mesma coisa. Você precisa levantar o nariz e não tem como levantar o nariz. O pouso que é complicado. O pouso é o complicado, porque são coisas... Ao contrário, né? É ao contrário do que você tem que fazer para pousar, né? E aí esse também bate no chão, ele quebra no meio, aí começa a pegar fogo e vira... mas ainda assim, acho que 73 pessoas sobreviveram. Conseguiram sobreviver. Mostra realmente que E esse é interessante, tem um documentário desse acidente que mostra assim, quando os socorristas vão, eles falam, não sobrou ninguém.
Eles já vão para recolher os corpos. Aí, de repente, do meio da fumaça, começa a sair gente andando. E eles não acreditam que tem gente viva lá. E aí, a cabine, onde estava o cockpit, onde estavam os pilotos, tá sem teto, sem nada. Sobrou as cadeiras que eles estavam sentados e nenhum deles se machucou. Assim, se machucou, mas não se feriu gravemente. Sim. É, Olha só. incrível. Tá vendo? Avião é seguro, né? Avião é seguro. E talvez e como esse caso ele é muito comentado, esse caso da United, talvez isso tenha feito os pilotos russos fazerem o que eles fizeram. Entendi. Sim, já ficou. Não é que eles tiveram que inventar alguma coisa. Entendi. Eles já tinham aquela Já memória tinha ali. Isso. Na hora que deu, os caras, pô, vamos fazer igual o United. Exato, Vamos tentar aqui com potência assimétrica fazer esse avião funcionar. Porque essas coisas aí, tudo bem, sai o relatório, não sei o que e tal, mas essas coisas acabam sendo catalogadas de algum jeito? Entra como sei lá, um asterisco, ó, tá passando. Porque igual agora, com esse negócio da guerra aí, ontem à noite, cara, o Irã jogou não sei quanto, 300 mísseis lá. Vai que um desses catou um avião aí no meio. Tudo bem, que não vai pegar porque tá fechado, mas vai que. Uhum. Será que os pilotos que agora estão voando, eles resgatam isso, já deixam guardadinho assim no canto da memória? Sim, isso fica ativo. Fica né? Fica ali na memória o tempo todo do que fazer, do que. Como evitar, por onde vai passar. Então agora com aquela zona lá tá toda fechada agora, né? Não tem o que fazer. Agora não passa mesmo. Tá. Mas eles ficam sim, tem na memória. Conflito. Aqui fechou o espaço aéreo da Venezuela. Na invasão ali? Na invasão dos americanos para pegar o Maduro. E pô, muita gente não percebe, mas para ir para os Estados Unidos passa em cima da Venezuela. e é muito mais curto o caminho. E aí fechou o espaço aéreo, aí tem que desviar. Aí desvia, no caso desvia, né? E isso aconteceu umas coisas graves ali na área do Caribe, de quase colisão de avião civil com avião militar americano. Vindo para cá. Eles estavam não sei, alguma operação ou treinamento lá em cima do Golfo do México, não é o Golfo da América, como quer, né? O Golfo do México. E isso até foi um avião da JetBlue. Aconteceu um avião da JetBlue. Aquela empresa americana. Isso, aí o cara fala no rádio, isso é inadmissível, porque os caras voam com o transponder desligado, o TCAS desligado, e o cara viu e passou tipo 1000 pés um avião do outro. Podia ser uma colisão no ar, porque os caras estavam numa operação que não estava identificado nem nada. Então isso é muito errado, cara, quando cruza com a aviação comercial, assim. E quando pega uma situação, né? Porque, por exemplo, saiu aquela imagenzinha do Fly Radar, né? Eu nem sabia como que era o espaço aéreo ali no Oriente Médio, mas tem uma linha ali, né? Que um monte de avião passa aquela mesma linhazinha, né? São as rodovias aéreas. Né? Você vê ali direitinho. Porque a gente sabe, por exemplo, espaço aéreo americano é aquela confusão do brasileiro já é mais tranquilo, né? Espaço aéreo brasileiro. É por causa da quantidade, né? A quantidade, né? Mas esses voos aí que cruzam realmente complica demais. Inclusive em cima do mar. Né? Você pega o Oceano Atlântico, tem várias rodovias ali. Para onde você vai pegar uma rodovia. É isso. Uma aerovia. Aerovias. Caramba, não, é tenso demais. Eu imagino a tensão e toda essa complicação, né? É porque é muita consequência, né, que gera um negócio desse, né? Em todos os setores, né? E já tivemos, né, acidentes, assim, de avião abatido por engano. O caso recente, tem 2 casos recentes. 2020, um avião da Ucrânia estava decolando do Irã, um 737-800, decolando, cabum, chão. Aí esse também eu fiz a live assim, falei, não tem cara de acidente, não. Não tem cara de acidente. Aí uma bateria antiaérea lá do Irã derrubou um 737 lotado de ucraniano. Isso foi em 2020, acho que é 2020. Em 2000 e... Quando que o Malásia... Aquele que desapareceu, acho que foi 2004. Né? Acho que é 2004, né? Então, em 2005, um avião da Malásia também, estava indo da Holanda para Malásia. E quando eles estavam sobrevoando o território ucraniano, também caiu. Caramba!
E aí esse sai o relatório, a mesma coisa, as marcas de míssil com aquela carga explosiva. Sei. E morreu todo mundo, né? Isso deu uma grande merda, viu? Isso deu uma grande imagino, merda, não. porque É a Holanda tá cobrando até hoje da Rússia, porque foi um míssil russo. Só que aí começa aquelas... Mas ele saiu de um território ucraniano. Aí começa, né? Aí começa, quem que é o... Quem que é o responsável? É isso mesmo. Nesse caso aqui, por enquanto, né? Eu acho que não teve nenhum ataque aéreo, né? Foi tudo míssil lançado de navio, coisa assim, né? Ou chegou a ter já algum ataque aéreo? Teve essa noite. Essa noite. Essa noite teve os B2. Então, os B2 estavam atravessando. Isso, eles atravessaram com vários reabastecimentos. Isso é uma operação. Ele só vem dos Estados Unidos. Ele não pousa em nenhum lugar. Nenhum lugar, né? Acho que na Inglaterra tem alguma base que eles podem pousar. E Diego Garcia, que fica do outro lado. Mas ele veio dos Estados Unidos, carregado de bomba. Aí vai reabastecendo. Aí ele vai no alvo, lança. E já vira e volta. Porque tem que lançar e volta. E volta. Foram 2 toneladas, acho. Cada um eu sei que embarcou com 2 toneladas. Isso aí. Isso deve E foi em cima das instalações... nucleares, né? Nucleares, é isso. Então isso foi uma ataque, realmente, eu vi que eles estavam atravessando. Porque aí como que faz? Porque eles vêm atravessando. Se você tiver de avião, você vê aquela comboio todo. Ou não dá pra ver, não? Não dá, né? Eles vão mais alto, né? Eles costumam voar mais alto. Bem mais alto, mais né? alto. Bem mais alto. Talvez ele seja visível, mas eles não usam as aerovias comerciais. Entendi. Tá? Eles vão usar fora de aerovia. Mas deve ser uma operação muito, né? O horário que eles escolhem. Os horários. E esse avião, a cada vez que ele voa e retorna, antes dele voar de novo, tem um monte de trabalho para fazer na estrutura dele, porque ele é uma estrutura que absorve onda de radar e ela desgasta com um voo. Entendi. É caríssimo operar esse avião. É caríssimo. Não, é caríssimo. Não sei quanto que é. Cada decolagem dele é uma fortuna, né? Ele tirar ele do chão é uma... Ele custa $2 bilhões. Cada avião. É o PIB do, sei lá, de São Paulo, sei lá. Não, é um negócio absurdo. O tal do B2 é um negócio absurdo, é absurdo. E deve ser uns pilotos especialíssimos, né? Ou não? É pai de família que... E acho, mas eles acham o trabalho deles assim, não... É o trabalho, né? Vamos só cumprir a missão ali. Aí missão, leva a lancheirinha lá, com os lanches lá dentro. É como se fosse um outro dia de trabalho. E o interessante é que a maioria desses pilotos, que são militares da ativa, eles também voam na aviação comercial. Então pode ser que um desses caras trabalhe na United. Entendi. Já falou com você aí por aí, você nem sabe. Um específico eu sei que ele voa A-10. E na guerra do Iraque, na guerra do Golfo, ele foi acionado. E ele operou lá por uns... Caramba. Eles têm um tempo assim, tipo, você vai ficar... É como se fosse uma escala. Você vai ficar 35 dias lá e volta. Aí cumpre as missões, é tudo no papel, tudo... É um negócio... Não faz o menor sentido na nossa cabeça. Como é organizado esse negócio de guerra para os americanos. A vida deles, né? A vida inteira tendo guerra. Você já viu um B2 de perto? Só no museu. Só no museu. Naquelas feiras lá, ele não vai? Naquelas Oscoches? Não, já vi voando, Tá. Em Oscoches eu já vi voando. Já viu voando? Ele chegou voando acompanhado de um F-35 e um Mustang da Segunda Guerra. Voando legal. Os 3 juntos, assim, ó. Mas ele não chega a pousar ali? Não. Ele só faz o sobrevoo e... Ele tem a base dele, é tudo muito específico dele, muito específico, Muito específico, né? Impressionante aquilo ali. E essa... É um momento, você acha, que o pessoal usa, né? Óbvio, essas guerras e tal, para testar equipamentos? Acho que sim. Acho que sim. Usa, né? Porque eles têm muita coisa que a gente não sabe. Não sabe, exatamente. Israel também. Israel é extremamente avançado. Quando você vê que, atingimos o local que estava o Khamenei. Atingimos o local que estava o Ahmadinejad. Assim, você não sabe dessas coisas naturalmente. Então, eles têm um sistema de contra-inteligência que é absurdo. E eu não estou fazendo um julgamento de valor aqui, se é certo ou errado o que faz. Estou falando da eficiência tecnológica dos caras. Dos caras é um negócio
absurdo chegar no local onde estão os caras e pum, consegue eliminar os alvos dessa maneira. É um negócio Isso é impressionante mesmo. impensável. Pô, Operação Prato é uma das coisas que, né, aparecem, falam de luzes, falam de não sei o quê. Aí eu lembro de um episódio que eu contei da VASP, esse eu até recebi ameaças por e-mail. Que um avião da VASP ele foi seguido Por luzes. por luzes por mais de 2 horas e pouco, até o avião pousar. E aí depois eu ponho na informação do astrônomo falando, pô, ó, nesse local que o avião tava, nesse sim. dia, era o planeta Vênus. Era Vênus. Confunde demais, cara. Isso. É. E aí tem as conversas, né, do controlador de radar com o avião e tudo mais. E tem também algumas coisas que são não explicadas para a época. Teve a Noite dos Discos Voadores aqui em São José dos Campos. Famoso, 1986, Noite Oficial dos OVNIs. Isso, que até o Osiris Silva. Osíris, avião, claro. Isso. E aí tem aquelas luzes. Então, isso aí, a luz do que a gente tem, ou tinha naquela época, você não consegue explicar. Mas avança aí para essa época que a gente está vivendo e a gente vê uns drones fazendo umas coisas absurdas hoje. Quem sabe que Tinha naquela época que a gente não conhecia. Exatamente. É isso que eu falo sempre, tá? Eu sempre falo isso aí. A Operação Prato, eu já falei minha opinião. Eu acho que foi uma psyops. Uma operação psicológica. Aham. Que era feito, a CIA costumava fazer isso em vários lugares e tal. A Noite Oficial dos OVNIs, eu também acho que é alguma coisa assim. E uma coisa que eu tenho feito, eu já arrumei até bronca com os pilotos, viu? Por causa disso. A órbita baixa da Terra, Cheia de satélites. ela mudou muito, cara. Ela mudou muito nos últimos 15 anos. Aham. Hoje, só de Starlink, você tem uns 10 mil, 9.800 e tal, ativos. Isso, há 10 anos atrás, você não tinha nada. A órbita baixa da Exatamente. Terra, você não tinha absolutamente nada. Tanto que os satélites eles eram listados e a hora que ele ia aparecer, você sabia exatamente. Tinha o famoso Iridium, que dava aquele Aham. flare gigantesco. Aham. Tinha um satélite e tal. E hoje não tem, porque não tem mais horário para você ver satélite. Antes tinha, né? Antes o pessoal falava assim, não, satélite você vê aqui e aqui. Hoje não tem mais, por conta é muito Starlink. É muito Starlink. Aí eu falei uma vez, naquele caso ali que os pilotos estavam chegando, todo ano tem isso. Lá em Porto Alegre, Lá em Porto né? Alegre tem todo ano, acontece a mesma coisa. Tem uma época do ano que ela é propícia para ver Starlink quando os caras estão chegando em Porto Alegre, entendeu? Aí o que eu falei foi o seguinte, eu falei, cara, as empresas, eu acho que elas tinham que fazer um treinamento pros pilotos, entendeu? Porque assim, aí o pessoal falou assim, você tá falando que piloto é ignorante? Eu falei, cara, piloto, aí eu peguei, é o que o Lito fala, o piloto tá ali para pilotar o avião. O que tá acontecendo ali, cara, não é do interesse dele. Ele tem um monte de coisa para fazer, ele tem que pilotar, ele tem que ver se tá tudo certo. Aparece uma luz, agora, se a empresa treina o cara, ele vai saber até relatar. Aham. Porque o que aconteceu ali em Porto Alegre é um caso muito, muito interessante, porque vários pilotos viram a mesma coisa e o relato era diferente. Porque o relato é isso, cara. Aham. Às vezes você vê de um ângulo, você acha que é uma coisa, eu vejo do outro ângulo, eu acho que é outra coisa, e na verdade todos eles estavam vendo Starlink mesmo, entendeu? É porque a órbita baixa, ela é visível É visível, claro. e realmente, dependendo da latitude que você tá, vai ser uma coisa diferente Claro. que você vai ver. Porque você tá vendo, tem iluminação do sol de um jeito, o outro tá Outra vindo daqui com a iluminação do sol de outro, um tá voando um pouco mais alto, um pouco mais baixo, um tá voando um pouco mais rápido, outro um pouco mais devagar. Tudo isso, é que o pessoal não entende que tudo isso altera a percepção, né, Sim, das coisas, né? sim. Você que tá voando agora, você sabe disso, né, cara? Altera, você, já no céu, você já, dependendo da situação, você já fica meio, né? Tem coisas que te alteram. Isso aí altera demais. Então, o que eu falei, na época eu falei, o pessoal ficou aí, me xingaram pra caramba. Você tá falando que piloto é burro. Eu falei, não, cara, eu tô falando que tem coisa ali que as empresas iam pegar e ensinar pros caras. Falar, ó, a órbita agora mudou. Você vai ver, ó, você tá indo pra Porto Alegre, tem chance de você ver tudo isso aqui de luz. Aham, Entendeu? aham. Você tá indo pra tal Eu lugar, acho tem uma chance. boa ter treinamento disso aí, porque realmente é um negócio que
os pilotos não são treinados para isso. Eles são treinados só para ver alguns conhecem astronomia e sabem posição de estrela, leva câmera para ficar fotografando. Mas não Porque- é o trabalho deles. Mas é o trabalho deles, E exatamente. ali na hora eles estão trabalhando, né? É. Eles não estão se E divertindo. como é um negócio que tá fora, por que isso é reportado? Porque, pô, tá fora do normal isso aqui. Uhum. Então eles reportam mesmo, porque Sim. tudo que sai fora do padrão na aviação é reportado, justamente para manter o nível de Claro. segurança elevado. Claro. Mas eu acho legal eles reportarem, isso vira público e aí ter as explicações de quem sabe o que está acontecendo para todo mundo ficar educado. Acho que é assim que funciona, é para funcionar desse jeito. Na época eu peguei, Pedro, a gente tem um software que pega todos os Starlinks, você sabe onde que ele tá a qualquer hora do dia. Eu peguei lá o horário deles, ainda marquei, ó, você viu o satélite número tal, número tal, número tal, porque dá para saber exatamente o satélite que foi visto, entendeu? E aí falei e tal, mas o público fica, você tá falando que o piloto é todo burro, né? E tal. Aí um dia eu tava no aeroporto, na fila, e o pessoal era da Gol, a maior parte dos relatos. Aí veio um cara e bateu nas minhas costas assim, você falou que eu era ignorante, né? Era um dos pilotos, cara. Ele reconheceu, aí ele falou pra mim, falou, cara, você tá certíssimo. Eu, por exemplo, nem sabia que existia isso. Eu sabia que tem Starlink e tal, mas eu não sabia que dava pra ver assim, entendeu? E ele me falou, ele me relatou ali na hora, ele falou, cara, é um negócio impressionante. Porque você vem vindo assim, ó, e os negócios começam. Sai um para um lado, sai outro para o outro, às vezes tem um que anda mais, porque são as... Eles estão corrigindo, né, as Exato. posições. Não, e o Starlink, ele é como se fosse uma cebola. Ele tem várias camadas. Então tem uma camada que você vai ver o satélite indo mais, tem outra camada que você vai ver o satélite só fazendo, levantando e depois desaparecendo na sombra da Terra. Então tem várias situações, né? E o cara não... Ele falou, cara, foi bom você ter falado, porque eu nem sabia. Aí eu fui procurar e tudo e tal. Aí fica a dica pras empresas aí, ó. Faz um treinamento. Eu não sei como é que funciona isso, mas eu recebi um dia um vídeo do... Eu não sei como é que funciona a Starlink em si. Mas eu recebi um vídeo de um tripulante também que mandou... Ele falou, olha o que eu vi aqui na aproximação. Não lembro agora a cidade, mas era no Nordeste. E ele falou, cara, isso ficava mudando de posição e não sei o que lá. E aí eu gravei tudo, eu vi o vídeo, né? Aí eu fui no site que dá a posição dos satélites, do satélite, a hora, né? A hora e a posição geográfica que ele é visível. E eu mandei pra ele, eu falei, ó, isso aí é a Starlink, tá? Não pode se preocupar que não é disco voador, né? Mas é que mudou muito, né, cara? É que acontece as mudanças, né? O tempo vai passando, você vai assim, não tá poluindo, porque os Starlinks são usados, né? Mas mesmo assim tem muito lixo espacial. Mas a órbita baixa, ela tá um problema seríssimo, porque vai ter muito mais ainda, entendeu? Aí tem muito mais. Pois é. Teve até não teve um negócio que o excesso de Starlink... ia poluir ia poluir o céu a ponto de você não conseguir enxergar mais estrelas. Sim, né? porque o Elon Musk tá querendo lançar... A gente não enxerga estrela mesmo aqui em São Paulo. Pra gente não ia mudar muito, não. Nem ia mudar nada. Mas ele quer lançar 1 milhão de satélites, porque agora, além do negócio da Starlink, tem o lance dele querer colocar servidor no espaço. Então, vai ter ainda essa outra parada. Entendeu? Que ele quer fazer um satélite para ser servidor de IA no espaço e tal, porque tem várias coisas aí que pode ajudar. E aí jogar mais coisa no espaço ainda. Aí a órbita vai ficar maluca. Tá fácil pro espaço. Tá difícil pra ir pro espaço. Tá bem difícil mesmo. Você quer engenheiro de limpeza de ruas? Vai ter engenheiro de limpeza dos... Sabia que tem em Luxemburgo, muita empresa, startup, que tem projetos para limpar a órbita da Terra. Olha só. Elas vão tudo para Luxemburgo por causa da questão fiscal. Então elas vão muito para lá. Muito pra lá. E realmente é uma necessidade. É uma necessidade. Vai começar a ter acidentes por lixo, né? Exatamente, tá. A gente ainda não teve nenhum, mas tem a Só nos filmes, né? No filme a gente já teve uns 5 ou 6. No filme é bonito, né? No filme é bonito. É bonito. E o Ivan falou o quê? Pra ele é o quê? Operação Prato? Ele tem a mesma linha que eu tenho. E é um pouquinho diferente da sua. Sim. É que eu acho que tem vida fora, mas eu não acho que eles chegam aqui. Eles visitam. Não tem jeito, não visitam. Isso é coisa da Terra. Usa a navalha de Ockham, que você vai ver que é muito mais fácil explicar isso com coisa da Terra do que os caras atravessarem pra ir no Ribeirinho lá no Pará. Porra. Aí ele acredita nisso, assim, são tecnologias que existem, e até dei o exemplo para ele de 1969. 1969 foi o ano que o XB-70 Valkyrie
um bombardeiro É isso que eu- nuclear americano. Esse exemplo eu dou sempre. Ele é até de antes, né? Ele é de 66, Isso. né? Ele é de 58. É. 58 os caras começaram a fazer. Em 69, ele vai pro museu. É, exatamente. Ele voava 3.2 Mach e ele é do tamanho do Concorde. O Concorde, em 1969, nem tinha voado. É. Os caras estavam aposentando um avião que era... Então, os americanos, eles têm uma tecnologia que a gente não sabe. Eles têm. Eu tenho um livrão muito legal que conta a história da Skunk Works, Isso. que é o setor maravilhoso, secreto da Lockheed, né? Da que Lockheed fez Martin. o SR-71, Isso. o F-117. São coisas inimagináveis por Exato. uns... E aí os caras falam, como não dá pra imaginar uma tecnologia dessa? Aí fala, não, é porque, claro, eles lá na área 51 tem a engenharia reversa do Bob Lazar. Exato, exato. E aí é fácil fazer máquina. Porque um próprio B-2 voando, pra quem conhece um pouco de aviação, tudo bem. Mas pra quem não conhece, ele parece tudo menos avião. Ele parece um disco voador. Ele não parece avião. É. Porque quando você pedir pra qualquer pessoa, sai aqui na rua e pede qualquer um pra desenhar um avião, ele vai desenhar o charuto aqui, as asinhas aqui e tal. Isso. Ninguém vai desenhar um negócio igual o B2. Ninguém. Em né? forma de disco voador. Como o SR-71 tinha também. Exato. Ele tem os strakes assim na fuselagem, que se você olha de frente, ele é uma forma de disco de voador. disco voador, igualzinho. É. Exatamente, exatamente. Então é isso, é tecnologia e a E gente agora não tem aqueles sabe. chineses lá, os de cesta, né? Sim, os Que- de cestas. Que eles são tudo meio que triangulares. É, né? também não tem estabilizador vertical. Esse tipo de nave não voa sem computador. Sim. Então, é o computador o tempo todo controlando, porque um ser humano não consegue pilotar um avião desse.